Para você interceptar um míssil balístico, que foram 180, você precisa lançar 2 a 3 baterias antiaéreas. E essas baterias são bem sofisticadas, caras e raras. São extremamente eficazes. Por quê? A gente sabe disso pelo Iron Dome, né? Pelo sistema de defesa israelense, que foi desenvolvido junto com os americanos e tal. E é o que protege Israel de Hezbollah, de Hamas, de tudo que Israel enfrenta há muito tempo. E aí o mundo inteiro agora precisa dessas baterias. Quem? A Ucrânia, para lidar com a Rússia. Claro que eu já vou explicar isso. A Ucrânia teve que se readaptar porque não tinha o estoque suficiente. E também a questão econômica, o economics, né? A discussão econômica do uso desse equipamento versus as armas mais novas que estão sendo usadas é um problema. Por quê? O Irã passou a construir esses drones que são muito baratos. Os Shaheds são drones muito baratos, de 20 a 30 mil dólares. E ele consegue produzir em massa. São esses os drones que o Irã forneceu para a Rússia usar contra a Ucrânia. E aí a Ucrânia se deparou com esse problema antes de todo mundo. Por quê? Porque a Ucrânia teve que lidar com isso. Ou ela disparava um Patriot, né, que é esse míssil dessa bateria antiaérea americana cara, sofisticada, ou ela precisava, ou ela tinha que arrumar uma outra solução. E aí a Ucrânia começou a inovar e começou a criar outros mecanismos para lidar com esse problema. Então a Ucrânia precisa disso, o Japão precisa disso, a Coreia do Sul precisa disso, Taiwan precisa desse equipamento, a Europa precisa desse equipamento, Israel precisa desse equipamento, todos os países do Golfo precisam desse equipamento, todos eles. Isso significa que você tem um estoque limitado desse armamento para entregar para a defesa desses países. Tem a imagem aí do Shahed? Põe aí só para eu mostrar para as pessoas. Esse daqui é o Shahed, gente. Pera, vamos mudar de câmera. Aqui. Esse é o Shahed. Não, vamos primeiro desse. Aqui você tem, né, a propulsão e tal. Aqui na frente você tem o explosivo. Ele é um drone suicida. É isso que ele é. E ele é muito barato. Talvez os iranianos começaram a desenvolver isso lá atrás. Não sei quem vai lembrar disso, mas a CIA tinha uns drones stealth que pareciam o B-2, aquele caça americano bombardeio, uma versão miniatura, que são drones de vigilância. E teve uma época, né, que se cogitava se iria ter uma guerra no Irã, isso em 2010, acho, 13, sei lá. Os iranianos conseguiram hackear e derrubar um desses drones. Reaper, isso. Um desses drones americanos da CIA. E aí, ele é muito parecido. Isso daqui é como se fosse uma mini versão daquele. Então, talvez daí que eles acabaram desenvolvendo a tecnologia. E o Irã recentemente mostrou túneis e túneis subterrâneos com esses drones. Um estoque gigantesco. Isso daqui é muito barato e causa um estrago imenso. Então, só no Emirados foi lançado mais de 700. Em Israel, ele já não tem o mesmo efeito, porque para ele chegar em Israel, a distância é tão grande que Israel consegue localizar antecipadamente, decola avião, lança outros mísseis, porque ele voa numa velocidade mais baixa, tem outros mecanismos para se defender. Então, os drones iranianos já não estão sendo tão efetivos contra Israel, mas contra os países do Golfo, que estão do lado, estão sendo muito efetivos. Eu disse para vocês que, em termos de bateria antiaérea, os países do Golfo precisam lançar 3 para bater 1. Se o Irã lançou 180, vocês imaginam, só no Emirados. Aí tem Catar, tem Bahrein, tem Arábia Saudita, tem Kuwait. Kuwait, inclusive, gastou parte desse equipamento abatendo avião americano. 3 aviões americanos foram abatidos por fogo amigo errado, mas é a mesma munição. Esses estoques estão acabando. E a hora que acabarem, o espaço aéreo, os céus, as cidades de todos esses países estarão completamente vulneráveis.
Os Estados Unidos vai ter que trazer mais desses equipamentos para proteger todo mundo. Porque se não tiver essa proteção, eles vão ser os primeiros a dizer: vamos encerrar a guerra agora, porque eu não vou ser alvo sem proteção. Só que o custo, o diferencial é muito grande, como eu comentei com vocês. Se você tiver que usar esse equipamento para bater os drones também, aí começa a ficar inviável. Não tem esse equipamento no mundo. E tem uma discussão importante acontecendo agora, que para os Estados Unidos manter a guerra por mais tempo e proteger todos os aliados da região que são alvos do Irã, ele vai ter que retirar esses equipamentos e estoques da Ásia, que é de extrema importância para proteger Taiwan, Japão, Coreia do Sul. Então, se criaria uma vulnerabilidade de defesa aérea nesses outros países, o que é convidativo para o movimento militar chinês. Repito, não é por isso que a China vai atacar Taiwan agora. Não é. A China precisa estar preparada. Não adianta só ter a janela de oportunidade. Se a China não tiver a estrutura inteira montada para fazer uma operação dessa, pode ser a maior janela de oportunidade do mundo. Vai ser um fracasso. Em primeiro lugar, a decisão chinesa passa por: estou preparado para fazer a operação. Surgiu a oportunidade? Aí tá tudo bem. E existe quase que um consenso de todo mundo que a China ainda não está pronta. Pode ser que ela fique pronta em 6 meses, em 10 meses, em 2 anos. Não sabemos exatamente essa data. Mas é cedo demais acreditar que ela está pronta hoje. Então, neste momento, nessa atual situação, não dá para achar que a China vai usar o fato de uma diminuição de estoque de bateria antiaérea, de defesa antiaérea dos países da Ásia para fazer um movimento em Taiwan. Essa consequência não chega ali. Esse pulo, essa cambalhota não acontece. Mas sim cria uma vulnerabilidade. O ponto é que essa vulnerabilidade ela não é resolvida em um mês. Porque os Estados Unidos não têm capacidade de produzir isso na velocidade que precisa. Discussões com um novo contrato, forçando a Lockheed Martin, que é a empresa que produz esse míssil, para ela aumentar a produção. A produção é pequena e ela teria que aumentar a produção, mas estamos falando, esse aumento de produção é num espaço de 7 anos. 7 anos, a gente já entrou na Terceira Guerra, já acabou essa história, já estamos em outro mundo, outra dimensão, já vai ser outro planeta. Então, os Estados Unidos têm um problema com isso. E se os Estados Unidos têm um problema com esse armamento, o mundo inteiro tem um problema com esse armamento. Essa é uma das maiores armas de defesa do mundo na atualidade, ainda mais quando a gente vive na era da guerra aérea, da guerra tecnológica, da guerra por drones. É nesse sentido que a Ucrânia ganha uma importância, uma dimensão gigantesca, porque a Ucrânia está travando uma guerra há 4 anos com essa realidade e ela está criando métodos baratos, simples, rápidos e mais fáceis de abater esse tipo de drone como o Shahed que eu mostrei para vocês. Pra vocês terem uma ideia, esse drone, antes de eu explicar isso, deixa eu pedir para todo mundo aqui, nós estamos com 23 mil pessoas ao vivo. Deem like, gente. Quem está assistindo, dá like aqui na live. Estou explicando os desdobramentos da guerra. Muita gente chegou depois. Eu expliquei quais são os objetivos americanos e israelenses. Não são exatamente os mesmos. Não está claro quais são todos os objetivos. Expliquei também que para você conquistar, dependendo do objetivo, você precisa de uma guerra de uma duração X e você precisa fazer ações Y. E algumas dessas ações, surpreendentemente, parece que começaram a aparecer. Se não aparecerem, não dá para alcançar parte desses objetivos. Um deles, o principal aqui em discussão, é a mudança do regime. Deem like no vídeo. Quem não segue, siga o canal. Não esquece de dar like na live, que isso ajuda a mais gente assistir, enfim, e ajuda o canal. Bom, o que eu estava explicando aqui para vocês? A Ucrânia tem uma relevância muito grande nessa história. Esses drones que o Irã criou, o Shahed, né,
ele é tão importante que os americanos também capturaram o drone, né? Se os iranianos talvez tenham capturado um drone americano e criado esse modelo barato e efetivo, que os russos agora não compram mais do Irã, os russos imitaram e começaram a fabricar o próprio deles, também que é uma cópia do Irã, os Estados Unidos fez a mesma coisa. Olha que ironia. Chama Lucas. Lucas é um acronym, né? É uma abreviação de uma palavra que é low cost, low flying, sei lá. Esse é o Lucas? Esse daqui é o Lucas, ó. Esse é o americano. É a mesma coisa, né? E ele foi criado pelos americanos e foi a primeira vez que ele foi usado em combate agora, que é um drone suicida e está sendo usado contra o Irã. Os Estados Unidos, Israel, os países do Golfo, o Japão, Taiwan, a Coreia do Sul, a Europa precisam desenvolver mecanismos militares de defesa aérea baratos, simples, de produção em massa, descartável, que é o que o Irã, a Rússia, a Ucrânia e outros países estão desenvolvendo. A guerra do futuro, ela precisa desse equipamento. Eu estou explicando tudo isso para dizer para vocês que quanto tempo vai durar a guerra? Um dos fatores, além do objetivo da guerra, que vai determinar, o objetivo determina quanto tempo a guerra vai durar. Outro fator que determina quanto tempo a guerra vai durar é a quantidade e o estoque de munição de todos os lados. Expliquei, então, o estoque de munição americano e israelense do ponto de vista de ataque e expliquei agora o estoque de munição do ponto de vista de defesa. Vocês vão me perguntar, Roque, qual que é o estoque dessas baterias antiaéreas israelenses, dos Emirados Árabes, do Catar, da Arábia Saudita? Absolutamente ninguém revela isso. Porque se eu sei isso, ou se todo mundo sabe isso, o Irã sabe isso. E se o Irã sabe isso, ele consegue fazer uma conta. E ele se esforça para produzir mais, ou ele usa suas armas de um jeito para chegar no momento que vai ter acabado os estoques de todos. Então, esta guerra hoje também é uma guerra contra uma corrida, uma competição de quem acaba primeiro com a munição do outro. A estratégia dos Estados Unidos e de Israel já que as armas de defesa estão sendo consumidas rapidamente, elas custam muito caro em comparação com os drones de ataque baratos iranianos. O míssil balístico custa mais caro, mas o drone ele está sendo mais efetivo. O míssil balístico ele é maior, ele é mais rápido, as armas de defesa antiaérea são mais efetivas. Com os drones não são. Aliás, os 6 soldados americanos que morreram no Kuwait, eles foram atingidos por um drone desses. Eles estavam protegidos com paredes de concreto, mas por cima estava aberto. Era um lugar, um porto logístico de equipamentos americanos. E o drone veio por cima, burlou as defesas aéreas, entrou, explodiu e matou 6 soldados americanos. O objetivo de Israel e dos Estados Unidos, portanto, é destruir o maior número desses lançadores dos mísseis, os mísseis, o estoque de mísseis e os drones. Israel diz que já destruiu 50% dos lançadores. Ninguém tem o mesmo número de lançadores para o mesmo número de mísseis. Você tem um estoque, você tem uma arma e o cartucho com a munição. Você não tem o mesmo número de armas e o mesmo número de munição. Você só precisa de uma arma, só precisa de um lançador e aí você tem um monte de mísseis para serem lançados. Você destruindo o lançador, você não consegue lançar os mísseis. Quanto menos lançadores o Irã tiver, menor vai ser a capacidade dele atacar os outros países. Então, é uma corrida. Quem consegue destruir antes o arsenal do outro?